Fala, meus amores do nono ano, tudo bem? E aí, preparados para nossa grande correção das atividades revisionais? Espero que sim. Gostaria de parabenizar cada um que fez a atividade, que se esforçou, acima de tudo, que pesquisou, que foi atrás de mais conhecimento. Então, parabéns a cada um. Saiba que o exercício foi feito com o maior carinho do mundo para todos vocês, tá certo? Então, a gente parte para a nossa correção dos exercícios revisionais, ok? Lembrando que a questão 1 era seu nome, sua série, sua turma, e a gente adentra então a questão 2. Todos os conteúdos que a gente veio falando então nos vídeos, desde o trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, tudo eu coloquei um pouquinho aqui para você. Então, a dica era: volta na página, né, do YouTube e tudo mais do nosso canal, então assiste a videoaula e aí depois você viria para fazer o exercício revisional, ok? Então, a gente adentra a questão 2, que dizia pra gente assim: na produção literária do século XVI, no Brasil, o trabalho de alguns autores é instrumento de pesquisa dos objetivos políticos e religiosos do colonizador português. Nos versos do padre José de Anchieta, ó, já tinha que estar ligado, por quê? Porque a gente comentou sobre ele em aulas específicas, ok? Transcritos a seguir, predomina qual intenção do eu lírico? Gente, você precisava saber até mesmo as intenções dele ao produzir tal poema, ok? Transcreva trechos ou palavras e expressões que comprovem a sua resposta dada. Então, tinham várias possibilidades para você aí. Aí eu fui e coloquei o trechinho. Existe a confissão, remédio, senhor de cura, as almas enfermas dos índios. Com ela, saram de todo. Segue-se-lhe a comunhão. Gente, o que você poderia ter ter colocado para eu ver aí? Por exemplo, a associação das almas enfermas dos índios com o quê? Com os padres jesuítas, que eles vieram para literalmente doutrinar, para trabalhar com uma nova religião, porque eles diziam que os indígenas eles não possuíam religião e por isso eram doentes, por isso eram endemoniados. Então, tudo isso eram termos ditos pelos próprios padres para com os indígenas, ok? Então, tinham vários termos, várias palavras que vocês poderiam ter usado. A mais comum aí, então, seria a questão das almas enfermas dos indígenas, né? E aí você poderia ter colocado a imposição da religião, da doutrinação, do ato da aculturação, tá bom? E aí a gente vem passando para a questão 3. Questão 3, vamos lá. Você tinha que analisar 2 tópicos, ok? O primeiro, uma verdadeira antropologia, ao contrário. Desenvolve-nos uma imagem de nós mesmos na qual não nos reconhecemos. Pois o que toda experiência de uma outra cultura nos oferece é uma ocasião para se fazer uma experiência sobre a nossa própria cultura. Olha isso! E aí, anedota búlgara. Era uma vez um Cesar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Gente, faz, por favor, a análise dos dois e aí sim você vem para sua pergunta. Ambos os textos tratam da questão, então, cultural e da sua importância para a construção da sociedade. Um dos papéis que é designado para a literatura dessa forma, existem elementos comparativos entre textos que atuam no âmbito da inferência. E aí, o que eu queria que você tivesse feito? Que você construísse uma interpretação para o poema, levando em consideração o trecho do Eduardo, né, que foi citado. Então, você faria literalmente um comparativo, certo? Um comparativo perante a isso. Então, o que você poderia ter colocado em diversas formas, né? Uma delas seria, então, a associação com os portugueses, o processo da conquista, o processo da aculturação, o ato dessa construção de uma nova sociedade, a imposição de uma religião, né? Porque tudo isso foi o quê? Trazido para nós, imposto, doutrinado, certo? Então, são tópicos que até a primeira questão aí, a questão 2, poderia te ajudar na resposta da questão 3, né? Questão 4, que a gente tanto comentou em vídeo.
conhecendo a carta de Pero Vaz de Caminha e textos de outros cronistas coloniais que falaram sobre o Brasil, explique como tais descrições puderam, literalmente, devolver uma imagem deles que eles não conheciam. Gente, o que era tão dito? A questão da nudez, da inocência dos indígenas, né? Da falta de fé e religião que os portugueses viviam falando que eles não tinham. Os portugueses olhavam os indígenas ali pelados e tudo mais e falavam que eles não tinham nem vergonha na cara. Por quê? Gente, e era algo extremamente inocente dos próprios indígenas, porque eles não eram acostumados nem mesmo com as vestimentas, né? Então, todos esses tópicos seriam bem bacanas para você colocar na sua resposta da questão 4. E na questão 5, algo que todo mundo gostou bastante, o trovadorismo. Literalmente, essa imagem fala por si só, né? Do que foi esse movimento literário. E então, analisando todos os elementos mostrados na imagem, instrumentos musicais, vestimentas, as próprias pessoas, o ambiente e os nossos conhecimentos, eu queria que você explicasse como era a literatura na época do trovadorismo. Então você poderia ter colocado lá que os trovadores, eles produziam, né, essas canções trovadorescas que eram divididas em canção de amor, de amigo, escárnio, maldizer, que acima de tudo, cada uma delas tinham características diferentes. Eram canções para serem cantadas no ambiente palaciano, e aí você ia comentando a respeito literalmente que o trovador, ele cantava, certo? E aí ele precisava obrigatoriamente do quê? Dos instrumentos musicais, do jogral, por aí ia, ok? E aí na questão 6, super importante, eu pedi para você fazer uma análise, certo? Do classicismo e do humanismo. Então eu pedi para você produzir um parágrafo comentando a relação existente entre os dois, o humanismo e o classicismo. Gente, tem várias opções. Você poderia ter colocado o entrelaçamento com as características, por exemplo, falando sobre o antropocentrismo, o homem no centro do pensamento, o pensamento racional, a questão do mundo das ideias, do questionamento, certo? Então o homem, ele está no centro do pensamento agora, ok? Então a gente está falando de uma elaboração mais crítica, de o homem pesquisar mais, estudar mais, tudo isso você poderia ter colocado na sua resposta da questão 6, ok? Indo então para a questão 7, a gente falou sobre o nosso querido e amado barroco, exatamente. E aí eu não poderia deixar barato, coloquei para você um trechinho, né, do poema Buscando a Cristo. E aí eu coloquei lá o barroco, momento artístico predominante do século XVII, foi marcado por tensões. Surgiu num período ainda repleto de ideias renascentistas, os quais receberam de encontro a si os valores religiosos, né, da Contra-Reforma, e você lembraria das suas aulas de história e tudo mais. Buscando a Cristo, a voz correndo voo, braços sagrados nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. E aí você termina de ler o seu poema, considerando que o barroco é a expressão de uma tensão e conflito, e o contexto do poema demonstra tensão e dor, a alternativa que emprega a antítese, figura de linguagem que caracteriza o que? A oposição, estaria onde? Na letra D. Pois, para perdoar-me, estáis desperto. E por não condenar-me, então, perdoar, condenar, ideias opostas. Questão 8. Analise com atenção o trecho a seguir. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Se angélica flor e anjo florente, em que se não em vós se uniformara? Nessa estrofezinha, o jogo de palavras está onde? Na letra D. Revela a busca da unidade por um espírito dividido entre o idealismo e o apelo dos sentimentos, nessa essa dualidade, certo? Olha a questão 9. A opção que não apresenta características do barroco então você teria que ter voltado no vídeo falando sobre as características do barroco e voltar para cá.
E aí você assinalou a letra E com certeza, né? A natureza é a fonte perene de alegria, de beleza e de perfeição, retorno aos modelos greco-latinos. Gente, isso é característica do barroco? Não, certo? Não é característica do barroco, mas você vai ver que isso vai ser característica do próximo período literário, ok? Olha a questão 10. É correto afirmar sobre o trovadorismo que, com certeza, nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Essa não tinha como errar de jeito nenhum, né? Olha a 11. Fez-se de amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. E aí, então, a gente falaria a respeito do termo amigo, certo? Que, literalmente, hoje não tem o mesmo sentido da Idade Média, certo? E qual era esse sentido da Idade Média? Era o sentido, né, do termo namorado, exatamente. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu deixo um beijo enorme para cada um de vocês. Não esqueça que próxima semana a gente tem muita novidade. Não esquece de fazer as atividades. Acima de tudo, de corrigi-las, que é super importante para saber onde você está errando, aonde eu vou poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Beijo enorme para cada um de vocês. Até a próxima!